Olá, pessoal, o podcast Pode Falar com a Eli Naim, começando mais um. Obrigado a vocês que estão curtindo a gente lá no YouTube, no Instagram. Obrigado pela audiência e principalmente pela paciência de ficar ouvindo este gordinho que está aqui falando com vocês. Hoje nós vamos bater um papo com o Gustavo, ele que é designer e vai falar muita coisa pra gente, explicar muito da história de vida dele também, para vocês que acompanham nosso canal aí do YouTube, nosso podcast Pode Falar. Gustavo, bem-vindo. A gente não fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe a hora que a galera vai estar assistindo. Obrigado por ser topado, tá vindo aqui conversar com a gente, da gente poder falar um pouco da sua vida e também da sua profissão. Profissão essa que eu uso bastante, como eu uso na minha vida empresarial, quantos designers já passaram pela minha vida ali. E, pô, é parte do evento, né? É parte, uma das partes principais do evento. A gente sabe que um material bem feito, ele faz a diferença em tudo. Eu acho que na propaganda, na venda de qualquer produto, ou de qualquer evento, ou de qualquer coisa, o designer tem uma participação muito bacana. O que decidiu? Para onde que começou essa vontade? Então, eu sempre tive um gosto pelo processo criativo, mas nunca tinha visto isso como profissão. E aí, diante de algumas coisas que eu já passei na vida por conta de preconceito, eu sou um homem trans, e aí eu vivi um episódio que me marcou bastante na época antes mesmo da transição, que foi o fato de eu distribuir bastante currículo. Cheguei a fazer 14 entrevistas. E nas 14 entrevistas que eu fiz, eu ouvi a mesma resposta. Você tem um currículo excelente, mas infelizmente você não se enquadra no perfil da nossa empresa. Então você ouvir isso de 14 empresas diferentes é um pouco chocante. E aí você começa a se Isso perguntar. já como designer. Não, Currículo, parte administrativa. parte administrativa. Sempre trabalhei com Sim, administrativo. sim, sim. E aí eu comecei a me perguntar, qual é o perfil dessa empresa, dessas empresas que eu não me enquadro? Entendeu? Porque essa frase, pra mim, eu só consegui identificar um preconceito. É. Porque da minha pergunta quanto à questão da administrativa e do designer? Porque questão administrativa é questão administrativa. Exato. Design, você sabe, existem vários tipos de design. Sim, Existe o design específico para evento, existe o design específico de outros setores. No seu caso, não tem outra coisa que você achar, não. É preconceito. Não tem o que você achar, porque sim, numa área administrativa é uma área administrativa. exato. E se o currículo é excelente, beleza. Se o currículo é excelente, vamos contratar. Exatamente. Foi aí que você. Não, e isso daí já vinha na minha cabeça. Eu preciso arrumar um jeito de trabalhar por conta própria. Porque eu não preciso, não posso ficar dependendo do sim ou não das pessoas, aonde a maioria não. Entendeu? E principalmente, né? Você recebeu um não porque você não se qualificou direito, ok. Aí é da Exatamente. vida, você tem que procurar se qualificar. Agora, você ouvir que o seu currículo é bom. Exato. Não, pra mim não faz sentido. Não, não para você não. Para Pra qualquer ninguém. pessoa em consciência, em sã consciência, não faz sentido. Isso é preconceito e isso vai de encontro a pessoas que não procuram entender que um profissional não tem que ter sexo, cor, gênero, não depende. Depende se ele é um bom profissional ou se ele é um mau profissional. Profissional só existe isso. Bom, Exatamente. o médio, né? Aquele que faz o feijão com arroz ali e toca a vida, Sim. que é dele, ou seja, as pessoas têm o direito também de fazer bem feito, mas parar ali, e o mau profissional. Então você tem um excelente currículo, você se enquadrava num bom profissional. Exatamente. Então foi nesse preconceito aí que você decidiu tentar arrumar e pensar em algo que você pudesse trabalhar de forma que você não dependesse passar por esse tipo de situação Sim, e ter condição de pagar as contas, né? com E certeza. de viver uma vida.
E aí puxou esse ladozinho criativo que você já gostava. Aí isso daí teve uma conexão. Da 15ª me aceitou. Deu sim. Aí nessa 15ª comecei a trabalhar. Foi uma empresa que foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a transição nessa empresa porque eles olharam para mim. Por favor, até para dar exemplo, pode falar a empresa. Hoje em dia ela fechou. Ela fechou. Telecomunicações, a Telecom Serviços, que prestava serviço para Oi, para a operadora Oi. E aí com Só isso, que tô só pedindo porque a única que fez o correto a gente sim. tem que E foi um, prestigiar, né? e foi um setor que eu nunca tinha trabalhado, que foi a parte comercial. Eles pegaram meu currículo e falaram, topa comercial? Topo. Me deram um treinamento, trabalhei. E aí eles tiveram uma visão. Eles olharam para mim e falaram assim, como você quer ser chamado? E eu ainda não tinha um nome social. Porque eu tinha medo de dar início num processo da transição, iniciando numa empresa nova. Falei, não, eles me deram um sim, então ok. Então ali mesmo eles conseguiram ter essa visão, identificar e me deixaram super confortáveis, entendeu? E aí eu comecei o processo de transição trabalhando nessa empresa. Veio aquele auge da pandemia, todo mundo home office, e aí eu me adaptei, gostei da modalidade do home office. E aí eu trabalhava na frente do computador e eu comecei a pensar o que que eu posso fazer para conseguir trabalhar daqui. Porque hoje eu tenho esse sim, mas e se amanhã? Não tiver. Eu vou ter que começar de novo aquele processo de ir para rua procurar emprego, sem saber quantos nãos vão aparecer até chegar o sim. Então eu comecei já trabalhando nessa empresa, nos meus momentos, né, de tempo livre, comecei a buscar algo para trabalhar. E aí comecei, faz curso de uma coisa, curso da outra, até que apareceu o designer, que eu já gostava. E aí eu fiz um workshop de design, design e social media, gostei, e aí veio, no caso, a proposta para poder fazer o curso completo. Aí fiz, investi no curso, fiz o curso que é design e social media, junto, No IFE é designer design gráfico. gráfico. É. É, minha irmã faz. Tá se formando esse ano. A E minha irmã aí, mais nova, a Maria. E muito bacana o curso também. é, Tá, e gosta dessa área criativa. E como é uma área que ela também atua, querendo ou não, ela tá hoje também conosco na Quatro Ventos, acaba dando aquela pincelada. Então, para ela sim, também é bacana. é bom. Aí você fez designer E social media, e social media, exato. que é, é, Um é um complementa o bom outro. curso, é um complemento hoje Sim, essencial, né? com certeza. E aí fiz o curso, e aí entrei para segunda modalidade do curso, que é uma parte mais avançada, que mexe também com edição de vídeos. E hoje você trabalha com isso. Sim, Ou hoje seja, trabalho com isso. trabalha home office e vendendo esse tipo de serviço Sim. hoje, que é os dois. Hoje você já faz os dois? Porque O social media. social media, o design no meu caso, o design ele veio para complementar o trabalho de social media, entendeu? Eu foco mais na parte de gerenciar o perfil da empresa, completo. Eu Entendi. faço aquela unificação das redes sociais, coloco a empresa no Google, porque isso daí é uma questão também de falta de informação de quem está precisando. Porque um comércio, ele foca muito no Instagram. Aí ele foca no Instagram, compra seguidores e não consegue ter um retorno. Porque o retorno não vem da compra Eu de nunca seguidores. aceitei isso. Nunca É, me propuseram, não, tá? Mas eu sou um cara que eu demorei muito a entrar nas redes sociais por uma questão, eu sou muito reservado. sim. Eu era, né? Que a minha equipe não deixa mais eu ser, né? Eu era só do rádio, né? Mas eu acabei, quando eu virei um homem público, aí eu me vi no dever de ter Sim. que externar isso. E aí eu comecei nas redes sociais. E hoje tem uma equipe que me ajuda nisso, que eu procuro entender lá, mas uma das coisas que eu nunca quis, eu quero saber quem quer. Porque a partir do momento que você compra, você Exato. não sabe medir isso. E hoje a gente tem lá, acho que 9 mil, cerca de 9 mil seguidores, e a gente nunca comprou um seguidor. E começamos a fazer alguns impulsionamentos, né, que você deve conhecer muito bem, Sim. do podcast. Somente. Um ou outro que a gente impulsiona. Então eu acho muito bacana o trabalho da equipe toda, quero até agradecer a todos que ajudam nossa equipe
que faz o trabalho que você faz hoje. É muito bacana porque é uma profissão hoje essencial no comércio, na vida pública, em tudo, né? Sim, Tudo hoje, eu digo infelizmente, porque do mesmo jeito que veio pro bem, vem muito pro mal também, né? Rede sim. social, eu graças a Deus não passei por isso ainda não. Mas infelizmente as pessoas elas se acham tipo assim, poderosas demais. O cara de frente para um para uma internet, ele se acha o ministro do STF, ele prende, ele faz o que ele Exatamente. quer. E isso é muito, muito chato, né? Porque as Sim, pessoas têm que respeitar, porque aquilo ali é o mundo real também, né? Não com deixa de ser o certeza. mundo real. Vamos falar um pouquinho mais agora, falamos já um pouco da profissão, explicar um pouco mais esse grande preconceito que as pessoas têm, e eu falo isso, a gente estava até conversando um pouco. Quem já viu o podcast e quem me conhece pessoalmente sabe, eu não gosto de roteiro. Tem um monte de perguntas, eu fiz a primeira, você vai ver que eu nem vou olhar mais o papel, que é meu mesmo. Sim, E eu sou contra o radicalismo. Eu estava falando isso com você até antes. sim, E acho que o radicalismo beira a ignorância. com certeza. Não sei nem se existe ou se eu acabei de inventar isso, mas para mim o radicalismo beira a ignorância. Isso dos dois lados. Sim. Como que foi o início, ou seja, quando você se viu uma pessoa que na verdade você não era? Tô falando não uma pessoa de caráter, né? Sim, Que caráter não no tem mundo. gênero, né? É. Caráter e índole não tem gênero. Mas quando você se viu nessa fase de mudança, nessa fase de transformação, foi quando? Então, o primeiro start foi com 9 anos de idade, onde eu me peguei no banheiro, trancado, peguei um Presto Barba que eu achei no banheiro, passei sabonete no rosto, comecei a fazer a barba todo dia, na expectativa que fosse crescer. E aí, é, Nascia o pelo, não tinha, não 9 tinha. anos. Passei e eu fazia a barba achando que ia crescer, se eu fizesse todo Ah, dia, entendi. entendeu? E aí eu, Isso com 9 anos de 9 anos idade. de idade. E eu queria, eu tinha essa idealização. Por que que eu não tenho barba? Se eu raspar, vai crescer? Entendeu? Você tinha esse. Exatamente. E eu ficava me perguntando, por que que eu nasci no corpo de uma mulher? Por que que eu nasci menina? Se eu não me reconhecia daquele jeito. Só que eu tinha 9 anos, não tinha como eu entender isso, e naquela época não era falado sobre isso. Não existia, não era verbalizado isso, entendeu? Era O comum. Gustavo é filho de quem? E é irmão de quem? Deixa eu entender um pouco dessa família. Gustavo é filho da Dona Lúcia, do Fernando, irmão da Luísa, do Douglas e do Fernando também. Então, família é grande, pô. Grande. Então, são quatro 3 irmãos. irmãos. Não, no Ah, é. geral. No No geral geral, são quatro 4. filhos, né? Isso. 4 filhos. Você é caçula, do meio? Como é que é? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo. É, Você tá no meio no ali? meio, tô no Tá no meio. meio. Não é nem o caçula, Não, nem o mais tô no velho. meio. Beleza. Você teve essa primeira experiência, que você se recorda, Sim, com 9 anos de idade, ou seja, uma criança. sim, Você era uma criança, 9 anos de idade, e começou esses questionamentos. Esses questionamentos, você passava ou você ficava com ele pra você? no início eu ficava. Eu sonhava acordado todo dia que quando eu crescesse eu ia trabalhar muito, ser rico, para poder sair do país e procurar algum lugar que fizesse cirurgia para me transformar num homem. E isso passava na minha cabeça de 9 anos, entendeu? E aí, Isso passava por uma questão de sentimento sua, porque sim, porque não sei qual a sua idade, 30, vou fazer 32 essa 30. semana. Então, nós estamos falando de 21 anos atrás. Realmente, há 21 anos atrás, não existia muita informação. Não, A internet, eu acho que era bem fraca, né? Há 21 anos atrás. Então, isso era seu mesmo. sim. E aí eu começava a me achar estranho, errado.
Porque eu não via, não tinha referência, não via ninguém igual a mim. E aí eu, Nenhum colega, nem, nenhuma, por exemplo, nenhuma menina, nenhum menino, não. Eu ninguém. era sempre a pessoa diferente de tudo, de todo mundo, entendeu? E isso daí na infância, da infância para pré-adolescência, foi muito confundido com a questão da sexualidade. Porque eu sempre tive um jeito masculino, uma cabeça masculina e num corpo feminino. E naquela época, as pessoas conheciam homossexuais. Então, isso foi associado na pré-adolescência como uma homossexualidade, entendeu? Até mesmo pra mim, eu cheguei a confundir isso num período, porque eu não sabia que existia transição de gênero. Por mais que eu tivesse esse desejo, e aí eu ficava naquela dualidade. Será que eu tenho que nascer de novo na próxima encarnação? Porque eu acredito. Eu venho um E homem? Ou será que é possível, nessa aqui, eu me transformar no homem que eu sempre quis ser? Entende? eu acho, isso foi essa época de ter a fase dos 9 anos, depois na Na adolescência pré-adolescência que ali, 12, começou 13 até anos. você mesmo meio que misturar isso na cabeça, até lá 12, 13 anos, ok. O 9 realmente não tem nada a ver a questão sexual Com a com a questão questão, de até porque identidade de é uma gênero. criança, né? Até Exato. 13 anos também. Infelizmente, hoje em dia não mais, né? Mas É, antigamente era ainda uma criança. Você virava pré-aborrecente, que a gente sempre foi, né? A partir dos 14 ali é isso. que era isso. Quando você se viu praticamente definido isso na sua cabeça, mentalmente, falando o seguinte: não, eu estou, mas eu não sou. Sim. Quando que foi o start mesmo de você dizer assim, eu quero fazer a transformação? Eu Quando eu comecei. quero, eu quero, é possível que eu faça. Então, se é possível que eu faça, eu não preciso ser milionário, Sim. não preciso sair do país. E não, se você não quiser entrar muito nesse detalhe, também fica à vontade. E como foi a reação da sua família quando você decidiu? Eu comecei a Porque eu buscar. acho que isso é muito importante, porque eu vou falar depois, por isso que eu estou Sim. perguntando. Para outra Então, pergunta. eu comecei a ter acesso às pessoas, às referências, que na época era o filho da Gretchen, que é o Tami, que fez a Felipe, né? transição, Tami. Não, mas Era Tami e permaneceu Tami, porque é um Ah, nome tá. sem gênero. Eu lembro, eu E não sei por que veio o Felipe. não era era Não, não é esse, não. Eu tô falando da filha da Gretchen mesmo. isso. Não, ela não chegou a mudar o nome por conta de ser um nome sem gênero. Aí permaneceu o mesmo Aí nome. Só permaneceu. mudou o pronome mesmo. E outros também, que tinham feito antes dele, no caso. E aí eu vi que era possível. Só que meu primeiro olhar foi falando assim, nossa, eles têm dinheiro para fazer isso. E aí eu comecei a buscar, pesquisar na internet. E aí eu vi que hoje em dia isso daí é algo que você consegue fazer pelo SUS. Somente nas grandes capitais. Demora um pouco, porque muita gente, tem uma fila enorme, mas você também consegue fazer. E aí eu fui atrás disso. Só que eu não sabia por onde começar. Você não acha ali um manualzinho na internet. O que que você tem que fazer primeiro? Entendeu? Aí essas pessoas que já tinham feito a transformação foi que te ajudaram meio que É, eu tinha, uma referência. eu Não, tive aquele não, eu não tô start falando de falar da assim, é artista, não. possível. Eu tô falando, você é de Campos, Sim. nascido e criado em Campos. Já tinha, na sua época, já tinha algumas pessoas que já tinham feito? Que eu conhecesse, não. Ah, Não é? conheci ninguém. Só essas pessoas famosas que apareciam na TV e tal. E aí eu comecei a buscar, procurar. Na época eu fazia terapia com psicólogo e eu comecei a levar isso para terapia, entendeu? Era um, ele não tinha experiência nessa área de transição, mas ele começou a me orientar. E aí eu tenho amigas que são psicólogas, porque eu já passei pela faculdade de psicologia, mas não concluí. E aí eu tenho amigas que me deram um caminho. Não, você tem que ir psicólogo, psiquiatra e quando você tiver autorização,
endocrinologista para começar o processo da hormonioterapia, entendeu? Que aí é o que faz a mudança visual no corpo, entendeu? Que é E a aí, questão hormonal. isso. Aí é um trabalho conjunto do psicólogo, psiquiatra e endocrinologista. Essa questão do preconceito depois da transformação, Hoje em dia, ela piorou ou as pessoas elas estão tendo um pouquinho mais de senso de noção e estão diminuindo o preconceito? Eu estou perguntando porque esse é um tema sim, muito vasto. Muitas das pessoas misturam com a questão do homossexualismo. isso. Então, identidade de gênero é quando a gente não se reconhece no gênero que a gente nasceu. E sexualidade é o que você escolhe, entende? Então eu posso ser um homem transgênero, heterossexual, que aí eu me relaciono com mulheres, um homem transgênero bissexual, que se relaciona com homens e mulheres, e um homem transgênero homossexual, que aí eu me relacionaria com homens, entendeu? Então é Normal. totalmente diferente. Não, essa questão é até bom para a gente desmistificar o que você falou no início, que você mesmo confundia. Exato, A questão da sexualidade é uma coisa. isso. Como qualquer outro ser humano, o cara, ou a moça, ou o rapaz, Tem a sua pode ser particularidade. ou homossexual, ou bissexual, ou Heterossexual, heterossexual. Isso é a questão da sexualidade. isso. Ponto. A questão específica do transgênero é exatamente aquilo que você explicou. Repete de novo para mim. Identidade de gênero. Você É não se identidade de reconhece com o gênero de nascimento. De nascimento. Vamos lá. O que mais acontece hoje? Que eu vejo a falta da informação das pessoas e a ignorância delas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes. Pessoas boas, mas que pela ignorância e pela falta de informação acabam fazendo o ato do preconceito. E também tem as pessoas que são preconceituosas por si só, Sim, que aí fazem para ofender de maneira que sabe o que está falando. exato. Vamos Eu lá. queria só voltar um pouquinho Pode, na sua pode. pergunta sobre a família, É. que eu acho que é uma questão muito importante para quem passa por isso. O apoio familiar, ele é essencial. Porque eu conheço pessoas hoje que simplesmente a família não aceita e bota para fora de casa. Sua família aceitou, Totalmente. te apoiou. No início, é aquele baque. É algo chocante para todo mundo que te conhece desde que você nasceu. Por mais que seja algo mais falado hoje em dia. Só que tudo é a maneira como você fala. Entendeu? Cheguei para minha mãe, conversei. Cheguei para meu pai, conversei. Meus irmãos. Só. Os outros foram vendo. Porque eu também, se eu fosse me explicar para todo mundo, ia ser E complicado. vamos lá, vamos deixar claro. Se Entendo. seus pais, seus irmãos entenderam, o resto que não entendeu, paciência, né? Sim. Vamos deixar claro, né? Sua família mesmo são seus pais, sua mãe e seus irmãos. Sim. O resto, com o tempo, as pessoas que conhecem você, seu caráter, sua índole, e que gostam de você, iriam entender e te apoiar. Exato. Conversar, tentar te mostrar algo que você viu ou que você não viu, e você permanecer com sua decisão, é um direito de quem gosta de você de falar. Sim. Se a pessoa não te convenceu de que o que você está fazendo é o que você tem no coração de vontade de fazer, a pessoa tem que apoiar a partir daquele momento. Quem gosta de você vai te apoiar. Sim. Então, essa para mim é a diferença, entendeu? Uhum. Eu acho que o pai, a mãe, seja na sua situação de transformação, seja na questão do homossexualismo, seja em qualquer outro problema que passe, porque isso é um problema na hora. Na hora, como você mesmo sabe, o baque, né? Sim. Depois aquilo vai virando normal, porque quem tá ali é o filho dela. Exato. Então, principalmente mãe e pai. A gente teve uma discussão, eu não vou falar o nome das pessoas, mas isso até para que as pessoas em casa entendam a minha opinião. Eu acho que
Eu sou uma pessoa normal, mas a partir do momento que eu sou um homem público, eu devo satisfação. Sim. Então eu tenho a minha opinião. Como eu te falei, eu sou contra o radicalismo. Eu sou contra a antecipação dos fatos. Você querer ensinar as crianças, principalmente na questão homossexual, desde cedo, para mim é um equívoco. Criança não tem que estar falando desse assunto. Sim. Crianças que se predispõem, como você já tinha e que nem a informação tinha ainda, têm que ser tratadas de maneira diferente, com acompanhamento, até para que a pessoa saiba que efetivamente ali está acontecendo um ponto que, como você mesmo disse, não é uma questão sexual ali, é uma questão De identidade de gênero. de identidade de gênero. Sim. Bacana. E o grande bacana que eu acho que, pelo que eu conversei com você, você tem, e pessoas que são homossexuais, aí eu já vou para a questão até de opção sexual, tem. Eu não sou obrigado a concordar. Sim. Eu não sou obrigado a concordar. Eu sou obrigado a respeitar. Exato. E eu acho que quem está do outro lado também não é obrigado a concordar de eu não concordar. Concordo. Mas ele tem que respeitar. Sim. Então, o respeito tem que ter dos dois lados. Ah, eu não concordo com uma questão, às vezes, de um relacionamento homossexual que muitas das vezes falta com respeito. Que acontece com heterossexual também. Sim. Mas eu tenho que respeitar. Agora, ele tem que respeitar. Eu, por exemplo, eu não acho certo agarramento de nenhum. Nenhum, eu também não. Não é homem com mulher, com mulher com... A rua não foi feita para ter agarramento. Você dá um beijo, é diferente. E hoje você vê dos dois lados, Sim. dos três lados. É um negócio... Isso é um pouco polêmico, porque eu falo Mas- que eu sou contra a parada gay. E aí ninguém entende porque eu sou contra a parada gay. E aí eu falo, eu sou contra porque é um movimento para lutar pelos direitos iguais. E aí você vai para um movimento desse, para arrancar roupa, agarrar, fazer sexo em público. Então você tá perdendo totalmente o foco daquilo ali. Então deixa de ser um movimento sério. Aí acaba você as perde o pessoas que querem fazer um movimento sério Acabam sendo prejudicados acabam sendo marginalizadas por conta de... por conta de pessoas que não entendem o respeito pelo qual eles estão lutando. Exatamente. Porque a partir do momento que você quer direito igual, qual direito igual se você está fazendo um crime? É, Porque quem faz um ato sexual, seja um homem, mulher, mulher com homem, o que quer que seja, é um crime. sim. Então, é até bacana você levantar isso, porque isso vai de encontro à radicalização. Exatamente. E esse tema foi levantado porque, não vou citar, mas um depoimento, na minha opinião, de uma pessoa boa, mas infeliz naquele determinado momento, a quem gostaria de que um filho fosse Bandido. homossexual. E aí, eu tinha que expressar minha opinião. Eu subi e falei assim, ó, eu não gostaria. Ah, eu também não gostaria. Mas, se qualquer dos meus dois filhos tiver uma opção sexual diferente do que eu gostaria que ele tivesse, eu vou amar meus filhos igualmente, igualzinho, sem mudar uma vírgula de tudo. Sim. Não vou. Por quê? Porque isso é preconceito. Isso é radicalismo. Exato. Isso é radicalismo. Quando você... Vamos fugir até da esfera de transgênero e da questão sexual. Tem vários pais que são médicos e querem que os filhos sejam médicos. O cara gosta de direito, o cara quer ser designer, o cara quer ser engenheiro. E o cara recebe preconceito dentro de casa. Sim.
Tem que seguir o passo Tem que seguir o que os passo pais querem, não que os pais tem querem. que eles querem. Você quer ver uma outra coisa aqui aí, ó, puxando para uma área que as pessoas falam que para mim é preconceito. A gente foi criado por pais a vida inteira. Eu tenho que estudar e tenho que passar no concurso. Eu não quero passar no concurso. Eu quero ser empreendedor. Eu não quero fazer a prova ali para dizer que eu passei numa prova. Sim, Não quero. Mas a gente foi criado para isso. sim, eu fui criado pra isso também. Para esse equívoco. Não, meu filho, eu quero que você seja alguém na vida. Se for para ser empreendedor, se for para você ser estudante, para você ser professor, o que que você quer fazer e você vai fazer bem? Porque esse é o grande lance. Hoje você tem na medicina um médico mediano, ele vai ser um bom médico e vai ganhar financeiramente. Você ser um ótimo médico, você vai ganhar muito bem. Nas outras profissões você tem que ser bom. Se você não for um bom advogado, você vai passar fome. Maneira de dizer. Sim. Se você não for um bom designer, você não vai ter cliente. Se você não for um bom... Tudo na vida você tem que ser bom. Então, se a pessoa escolhe ser bom em algo, vai correr atrás, vai se especializar e vai dar certo. Então, o que eu sou contra, aí eu sou radicalmente contra, é o radicalismo. Gustavo é Gustavo, Hélio é Hélio. Hélio tem que entender que as pessoas têm o direito de fazer o que querem. A gente só não pode um não respeitar o outro, Exato. o que cada um concorda, e querer fazer com que crianças, de maneira antecipada, tenham e comecem a ter um pré-julgamento das coisas. As pessoas têm que crescer e entenderem o que querem. Sim. Eu quero ser católico, eu quero ser evangélico. Eu quero me relacionar com homem, eu quero me relacionar com mulher. Ok, é uma decisão sua, pessoal sua, que isso acontece numa adolescência, não numa criança de 7, 8 anos de idade. Sim. Então é isso que eu sou contra radicalmente. Fora isso, gente, vamos viver, a vida é tão curta. Vamos respeitar as pessoas e deixar as pessoas tomarem as definições que elas querem na vida dela, fazendo o bem. Acho que a gente tem que fazer o bem. O jeito que tem que fazer o bem. Gustavo, como eu te falei, passa rápido demais. Passa. O que você tem como sonho na vida? Como sonho, ter a minha estabilidade financeira. Esse é seu maior sonho. Estabilidade financeira sem ter que me preocupar se vai ter, se não vai ter, se vai ter cliente, se não vai ter cliente, se vai precisar procurar emprego. Isso aí ter uma vida financeira estável. Esse é o seu maior sonho. Esse é o meu maior sonho. Vamos mandar um abraço pro pessoal aí. Mandar um abraço pro papai, pra mamãe, pros irmãos. Se Deus quiser, vão estar assistindo a gente. Quero mandar um abraço especial pra Núbia. Que não é Núbia, pra mim é Bia. Pra mim é Ela Bia mora também. no meu coração como Bia. Já está há pouco tempo comigo, já não gosta de mim. Até parece, depois vou até ser chamado a atenção por ela. Mandar um beijo também pra Fernanda, pro Fabrício, pra todo mundo que ajudou a gente a fazer esse programa, pra Mariana que está aqui assistindo com a gente também. E mandar um abraço especial a todo mundo de Dores de Macabu, uma localidade que hoje nosso amigo Gustavo mora e que eu amo de paixão, terra dos meus primos, Alice, do Júlio, de Carlinhos, de Odissé. Mandar um abraço pro Julião também, que trabalha comigo. E para todo mundo da comunidade de Dores, mandar um abraço especial para todos eles. Gustavo, obrigado. Papai do Céu abençoe sua vida. Que você realize seu sonho o quanto antes. Papai do Céu possa estar te qualificando, te dando discernimento para que você consiga isso. E que para você realize não só esse sonho, mas outros sonhos, que você possa ajudar a outras pessoas que querem passar pelo que você passou e talvez não tenham a coragem que você teve. Quero te parabenizar
pelo seu caráter, porque Obrigado. em pouca conversa eu vi que você é um menino do bem, e isso vale muito mais do que qualquer coisa, do que qualquer transformação. Isso vale muito mais, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal. Que você consiga ajudar essas pessoas, que você consiga levar para as outras pessoas do que você falou para mim hoje aqui, e eu acreditei muito, e a gente parece muito nisso, de que radicalismo só Sim, é ruim para a vida das pessoas, que as pessoas têm que concordar e respeitar a decisão uma das outras. Então, obrigado mesmo, Papai do Céu te abençoe. Espero te ver outras vezes, sim. a gente poder ter a oportunidade de conversar mais, e o mandato à disposição, aí eu misturei um pouquinho as bolas, mas à disposição. O podcast à disposição, qualquer veículo à disposição para que a gente tenha acesso para estar informando. Depois você vai falar melhor com aquele rapazinho ali. Trabalho no falta de design, de vez em quando a gente está batendo cabeça precisando, então a gente quer também estar mais perto desse lado profissional do Gustavo também, tá bom? Ok. A Pai do Céu te abençoe. Mais uma vez, parabéns pelas opiniões, parabéns pela coragem, e que Papai do Céu abençoe sua vida, sua família, de você realizar seus sonhos todos aí. Eu agradeço muito a vocês pelo espaço, pela oportunidade, né? Porque, querendo ou não, leva conhecimento e visibilidade para essas questões que não são muito faladas. E aí eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre isso. Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Quinta-feira de muita alegria nesse final de noite para vocês. Curtam, compartilhem, olhem a gente lá no Instagram. Olha lá também o Instagram do Gustavo, a gente vai botar embaixo lá depois, a equipe toda vai botar. Fiquem com Deus, até quinta que vem com mais podcast Pode Falar com a Elin Naim. Fui!